seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: calcule a derivada de y igual a 6 raiz de x mais 5 cosseno x. Nós temos aí uma derivada relativamente simples, né? E o que eu vou fazer aí é colocar passo a passo como que você vai montar essa derivada. Ou seja, colocando aí todas as propriedades que estão envolvidas. Primeira coisa que nós vamos observar é que esta função é composta de uma soma. 6 raiz de x mais 5 cosseno x. E a primeira propriedade que aparece é a derivada da soma. Lembra que você tem uma expressão, né, uma expressão que é derivada em relação a x de uma soma u, mais, vale para a subtração também, mais ou menos v, onde u e v são funções de x, por exemplo, u é a 6 raiz de x e o v é o 5 cosseno x. Isso é igual a derivada em relação a x da primeira, derivada de u, mais a derivada em relação a x da segunda, que é a derivada de v. Então a primeira propriedade que aparece é essa, derivada de uma soma ou subtração, é a derivada da primeira, mais ou menos a derivada da segunda. Com isso, nós podemos começar a montar aqui a nossa derivada, que é a derivada em relação a x da primeira, que é o 6 raiz de x, mais a derivada em relação a x da segunda, que é o 5 vezes o cosseno de x. Bem, o primeiro passo foi dado, nós já separamos as derivadas. Nós não fizemos as derivadas ainda, as derivadas estão apenas indicadas aí. Perceba que cada uma dessas derivadas tem uma constante. 6 vezes a raiz de x, 5 vezes o cosseno de x, tem um número multiplicando a função de x. Nós temos uma outra propriedade que diz o seguinte, que a derivada em relação a x de uma constante k vezes uma função f é igual a k vezes a derivada em relação a x desta função f. A derivada de uma constante vezes uma função, você conserva a constante, né? Conserva a constante k e deriva a função. Então nós podemos separar isso aqui também. Nós podemos escrever isso como igual a 6 vezes a derivada em relação a x da raiz quadrada de x, mais 5 vezes a derivada em relação a x do cosseno de x, certo? Então nós temos aí uma segunda propriedade. Bem, aparece agora uma propriedade de potência, que nós temos uma raiz aqui. E lembra que a raiz quadrada de x é a raiz, né? O índice aqui é 2 e o x está elevado à primeira potência. Então nós temos lá uma potência de expoente racional. Toda vez que nós tivermos a raiz emésima de x elevado a n, isso é igual a x elevado a n dividido por m. Nós temos a potência de expoente racional. Isso aparece aqui, né? Então vamos aplicar aqui essa propriedade. Então nosso é igual a 6 vezes a derivada em relação a x, do x elevado a do 1, né? 1, numerador aqui é o expoente, dividido por 2, o denominador é a raiz, mais 5 vezes a derivada em relação a x do cosseno de x. Bem, o que nós temos agora? Temos duas derivadas, não tem mais o que fazer, né? Nós temos uma derivada aqui de função potência e uma derivada de uma função trigonométrica. Derivadas de funções potência são formulazinhas simples, são a chamada, o pessoal chama de regra do tombo, né? É a derivada de x elevado a n. A derivada de x, né, derivada em relação a x, de funções potência do x elevado a n. Onde você repete o expoente e subtrai 1. Então repete o expoente n vezes x elevado a e subtrai 1, n menos 1. Então essa derivada aqui é meio vezes x elevado a meio menos 1. Né? Então nós temos que ele é igual a 6 vezes, agora eu vou resolver a derivada. Então não vou mais usar a expressão na derivada em relação a x.
Eu estou resolvendo a derivada em relação a x. Então, repete o expoente. Meio vezes x elevado a meio menos 1. Então, fiz a primeira derivada. Mais 5 vezes derivada de cosseno. A derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno. Nós temos até uma regrinha para poder gravar isso aí, que envolve o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico nós temos o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. No eixo dos cossenos nós temos o cosseno positivo para o lado direito, para o lado esquerdo menos o cosseno. No eixo dos senos o seno é positivo para cima, negativo para baixo. O que nós fazemos? Nós circulamos no sentido horário e calculamos as derivadas. Ou seja, a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de menos seno é menos cosseno. A derivada de menos cosseno é seno. E a derivada de seno é cosseno. Então, nesse sentido, nós temos as derivadas de seno e cosseno. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno. E a gente pode usar isso aqui, né? Derivada de cosseno é menos seno. Então, vezes menos seno de x. É a nossa derivada, né? A nossa derivada y', ela vai ser igual a 6 vezes meio, né? 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes x elevado a 1 menos meio. Menos meio, mais com menos dá menos 5 vezes o seno de x. O que falta para terminar a derivada? O x elevado a menos meio. Lembra que é um expoente negativo, né? Então a derivada de y ela vai ser 3 vezes, né? Expoente negativo. Inverte a base e muda o sinal do expoente. Menos 5 vezes seno de x. Ou seja, finalizando, a nossa derivada ela vai ser igual a 3. Lembra que x elevado a meio é a raiz quadrada de x, né? 3 vezes 1 sobre x elevado a meio, então 3 sobre a raiz quadrada de x, menos 5 vezes o seno de x. Então essa aí seria a nossa função derivada, né? Nossa derivada de y, sendo y 6 raiz de x, mais 5 cosseno x, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe o canal. Obrigado.